Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. A quantidade de átomos de carbonos contidas em 80 gramas de gás propano, que é o C3H8, e a massa em gramas de uma única molécula de C3H8 são de aproximadamente. Temos como dados a massa atômica do carbono, que é de 12 unidades de massa atômica, e a massa do hidrogênio, que é de 1 unidade de massa atômica, além da constante de Avogadro, que é de 6 vezes 10 elevado a 23. Bom, vamos começar fazendo o cálculo da massa molar que a gente tem para o propano. A massa molar, ela fala para a gente qual é a massa que a gente tem a cada 1 mol de determinada substância. Ela é medida em gramas por mol. No caso, a gente vai calcular a massa molar do C3H8. Você vai pegar aqui carbono e hidrogênio. Qual que é a massa do carbono? Está aqui 12. A massa do hidrogênio é 1. Embora aqui esteja em unidade de massa atômica, a gente vai utilizar a massa em grama por mol. Porque a gente não vai calcular massas para um único átomo. Aqui, primeiramente, a gente vai fazer para massa molar. Então, eu vou calcular direto a massa em gramas, tá? Vou multiplicar a massa do carbono por 3, porque eu tenho 3 átomos de carbonos dentro da molécula do propano. E a massa do hidrogênio por 8, porque eu tenho 8 átomos de hidrogênio dentro da molécula do propano. 12 vezes 3 é igual a 36, 1 vezes 8 é igual a 8. 36 mais 8 vai ser igual a 44, logo a massa molar é de 44 gramas por mol. Bom, massa molar significa que eu tenho 44 gramas por mol. A questão quer saber o número de átomos que eu tenho, quantidade de átomos de carbono. Mas primeiro eu vou calcular a quantidade de moléculas. E a partir da quantidade de moléculas, eu vou descobrir quantos átomos de carbonos eu tenho em 80 gramas desse propano. Pode ser? Vai funcionar assim, ó. Eu vou pegar 44 gramas, que é a massa que eu tenho, 44 gramas de C3H8. Essa massa eu tenho em 1 mol. E em 1 mol, qual que é a quantidade de moléculas que eu tenho? A constante de Avogadro, que é de 6 vezes 10 elevado a 23. Então, em 1 mol eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de propano, de C3H8. Bom, mas no caso, eu não tenho 44 gramas. A questão disse que eu tenho 80 gramas. E ela quer saber, em 80 gramas, qual vai ser a quantidade de átomos que a gente tem. Como eu disse, primeiramente eu vou calcular a quantidade de moléculas que a gente tem. Então, eu vou calcular a quantidade de moléculas de propano nas 80 gramas. Esse 1 mol que está aqui no meio, você pode até ignorar ele. Ele só serviu para mim fazer uma relação. Para eu fazer a relação entre o propano e a quantidade de moléculas. Porque eu sei que eu tenho 44 gramas por mol. E sei que em 1 mol eu tenho 6 vezes 10, 23 moléculas. Então, eu utilizei o mol para fazer uma ponte entre a massa e o número de moléculas, tá bom? Ponte feita, agora a gente pode fazer uma regrinha de 3, que é uma multiplicação cruzada entre esses valores. X vai multiplicar por 44, que vai dar 44 vezes x, e a gente vai ter o 80 multiplicando por 6, né? Você só vai pegar o 6 e o 80 aqui para multiplicar. O 8 vezes 6 vai ser igual a 48, como é 80, vai dar 480 vezes 10 elevado a 23, tá? Eu só mantive aqui o vezes 10 a 23. 44 está multiplicando pelo x, vai passar dividido do outro lado da equação. Aí eu vou ter o 480 dividido por 44. Fazendo essa divisão de 480 por 44, a gente chega no resultado de 10, vou marcar aqui 10,91 vezes 10 elevado a 23. Tá? 10,91, na verdade é 10,90, tá? Mas 10,90 vezes 10 a 23 é um número de moléculas que a gente tem. Eu posso deixar esse valor aqui em notação científica, movimentando essa vírgula uma casa para a esquerda. E é justamente o que a gente vai fazer. Aí o meu x vai ser igual a 1,09
vezes 10 elevado a 24, né? Porque se eu movimentei a vírgula uma casa para a esquerda, meu expoente cresce em uma unidade. Esse número aqui é o número de moléculas que a gente vai ter de C3H8. Observe que dentro de uma molécula de propano, você tem 3 átomos de carbonos. Se eu sei o número de moléculas, é só eu pegar esse número e multiplicar por 3 para descobrir a quantidade de átomos que eu vou ter do carbono. Por quê? Em uma molécula eu tenho 3 átomos. E em 1,09 vezes 10 elevado a 24 moléculas, eu vou ter 3 vezes mais o número de átomos de carbonos. Então, eu vou chamar aqui de Y, o número de átomos de carbonos vai ser esse valor que a gente tem de 1,09 multiplicado por 3, que é de 3,27. 3,27 vezes 10 elevado a 24 átomos de carbono. Esse é o número total de átomos de carbono que a gente tem na nossa estrutura. Vamos dar uma olhadinha nas nossas alternativas. 3,27 a gente tem aqui apenas na letra B. Então a questão já foi morta aqui, ó. A gente já descobriu que é 3,27 vezes 10. Opa, não é não, hein, professor? Muito cuidado aí, hein? Vezes a menos 24. É elevado a 24, tá? Não é menos, não. Então aqui tá errado a letra B. É aqui, ó, letra E. 3,27 vezes 10 é 24. Aqui embaixo tinha também. Eu tinha olhado só na B. Tá errada a letra B, hein? Cuidado com esse negativo aqui. Esse negativo quer dizer que esse número é muito pequenininho, quando na verdade esse número é muito grande, a quantidade de átomos que a gente tem, tá? Agora, a gente também tem que calcular, eu vou calcular esse outro valor aqui também, tá? Para a gente aprender como é que faz esse cálculo. Uma molécula, qual que é a massa em gramas? Não pode ser em unidade de massa atômica, tá? Em unidade bem facinho. Era só eu falar que são de 44 U, porque é a massa molecular. Mas como a gente quer saber em gramas, você vai fazer o seguinte, ó. Nós sabemos que em 44 gramas que a gente tem de propano, que é o C3H8, a gente tem 1 mol, que seriam 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas dessa molécula de C3H8. Esse valor aqui foi calculado lá na nossa massa molar inicialmente. Só que essa massa em gramas é a massa que eu tenho neste número de moléculas aqui, ó, 6 vezes 10 é 23, neste número de moléculas. A questão está querendo saber qual é a massa em grama que a gente vai ter se a gente tiver uma única molécula. Então, qual X massa em gramas que a gente vai ter de C3H8 se eu tiver uma molécula apenas de C3H8. A gente vai fazer aqui uma multiplicação cruzada. O 1 vai multiplicar por 44, o que vai dar 44. O x vai multiplicar por 6 vezes 10 é 23, o que vai dar 6 vezes 10 elevado a 23 vezes x. O 6 vezes 10 é 23 está multiplicando pelo x, passa dividindo, do outro lado da equação. Aí eu vou ter 44 dividido por 6 vezes 10 elevado a 23. E isso vai ser igual a x. X, nesse caso, se você pega 44 e divide por 6, você chega no valor de 6,333 infinitamente, tá? E esse vezes 10 a 23 aqui, na divisão, ele tem que ser jogado aqui para cima. Passando ele para cima, esse expoente que está mais 23 vai passar como menos 23. Então, você vai ter 7,33 vezes 10 elevado a menos 23, que é a massa em gramas de C3H8. Professor, a massa é negativa? Não, a massa não é negativa. Esse expoente, quando ele é negativo, não está dizendo que o valor que você tem é negativo, está dizendo que o valor que você tem é muito pequeno. E realmente, tem que ser uma massa muito pequena. Você está medindo uma massa em gramas de uma única molécula, tem que ser muito pequeno mesmo. E é essa a massa que a gente encontrou, tá bom? É isso, pessoal. Terminamos por aqui a resolução dessa questão. Vamos olhar lá, com certeza vai bater o gabarito, né? A gente já tinha até visto que essa era correta, é 7,33 vezes 10 elevado a menos 23. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenham compreendido passo a passo a resolução dessa questão.
A gente vai se encontrar numa próxima videoaula resolvendo outros exercícios de química. Um forte abraço e tchau, tchau!